Terceira questão, aqui numerada como 7, mas isso aqui não importa. Então ele diz o seguinte: assinale apenas as afirmações verdadeiras relacionadas aos carbonos dessa estrutura daqui. Os carbonos estão numerados, certo? Aqui para você facilitar a identificação, apenas por isso, só para facilitar a identificação, certo? Se eu fosse numerar isso aqui corretamente, eu ia numerar daqui para cá, certo? Aí isso estaria correto, né? Por causa dessa ligação dupla aqui. Então vamos lá, né? Vamos analisar aqui. A gente pode já analisar a figura antes, para depois responder lá as alternativas. Aí. Então eu poderia dizer já o seguinte, ó, que esse carbono é um carbono primário, esse carbono é um carbono primário, esse carbono é um carbono primário, esse daqui é primário e esse daqui é primário. Carbono secundário, esse daqui é um carbono secundário. Carbono terciário, esse daqui é um carbono terciário. Deixa eu apagar essa coisinha aqui. Carbono terciário. E esse daqui é um carbono quaternário. Então, ó, carbono primário, 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 primário. Certo? Carbono secundário, secundário. Carbono terciário, carbono quaternário. Quaternário. Por quê, professor? Está ligado a outros carbonos, exatamente nessa quantidade, certo? Esse aqui que é primário liga-se a 1. O que é secundário, que é esse aqui, liga-se a 2. Veja, a esse daqui e a esse daqui. Né? Aqui tem um carbono, viu, gente? Olha, nessa junção aqui, é uma simplificação, aqui tem um carbono. E aqui, nessa cruz aqui, também vai ter um carbono. É uma forma de simplificar a estrutura. E a gente vai convencionando isso aqui com o passar do tempo, certo? Então, esse carbono aqui é um carbono quaternário, porque ele se liga a outros 4. Olha, a esse aqui, a esse aqui e a esse aqui. Agora a gente pode ir para a alternativa. As alternativas, olha. O carbono 1, 2 e 4 são primários? 1, carbono 1, aqui, 2. Não. Carbono 2, ele não é primário. Deixa eu apagar essas coisas aqui, para ficar mais fácil para a gente enxergar agora, já que a gente analisou. Ele está dizendo aqui, nessa questão, que o carbono 2 é primário, e não é verdade, certo? Então, essa daqui está errada, certo? Eu tenho que marcar quantas? Aqui, marque mais de uma. Tenho que marcar mais de uma. Será que é isso mesmo? Vamos lá. O carbono 3 se classifica como secundário. Está dizendo que 3 se classifica como secundário, que é esse daqui, certo? E esse carbono 3 está ligado a outros 2 carbonos, ó, esse carbono e esse carbono. Quer dizer, está ligado ao carbono 4, que é esse, e está ligado ao carbono 2, que é esse daqui. Portanto, o carbono 3 se classifica como secundário e está certo. Na cadeia, há somente um carbono quaternário. Essa está certa também, porque é esse aqui, ó, é o carbono 2, que é esse daqui, que é o carbono quaternário. Você não tem outro carbono ligado a outros 4 carbonos, certo? Depois a gente vem aqui o carbono 4, que é esse cara daqui, certo? Recebe a classificação de terciário, que está certo também, que ele se liga com esse e com esse aqui por 2 ligações, certo? Então ele é um carbono terciário. A gente vai ter aqui mais uma questão certa, né? E aí existem 5 carbonos primários. É verdade que existe 5 carbonos primários. Quantos eu contei? Deixa eu ver aqui. Quantos foi que eu contei de carbono primário? Vamos lá, olha. É aqui. 1 carbono primário. 2, 3, 4, 5 carbono primário. Então essa alternativa também está correta. Então esse foi rapidinho, né? 4 minutos. Vamos ver aqui mais uma e mais outra. Deixa eu ver se essa aqui vai levar mais tempo. A razão pela qual existe um número tão elevado de compostos de carbono é: o carbono reage, vamos fazer essa, né? O carbono reage vigorosamente com muitos elementos? Não, isso não é verdade. Quem faz isso é o silício, que é um cara apaixonado por oxigênio, certo? Formando uma classe de compostos chamado silicatos, que compõem basicamente a crosta terrestre, certo? Então, o solo ele é composto de muito silicato. A areia é silicato.
certo? O silício, por que eu estou usando como exemplo o silício? Porque o silício é da família 14, que é a mesma família do carbono. O silício tem 4 elétrons na última camada, ele gostaria de receber mais 4 para formar os 8, certo? E por isso ele faz 4 ligações. Então o silício estaria também capacitado a formar cadeias carbônicas, cadeias silícicas, certo? Assim como o carbono faz cadeias carbônicas, né? Cadeias do tipo sequências assim longas de silício. Só que essa cadeia do silício ela não é uma cadeia estável, porque se aparecer um oxigênio, ele trai o coleguinha dele aqui, silício, né? E se liga ao oxigênio, né? Formando o que a gente conhece como os silicatos, né? Então, essa daqui está errada. Errada, era bom que errada fosse em vermelho, né? Vamos ver aqui, vamos acostumar a usar os recursos aqui. Então, essa está errada. Certo? Agora aqui, o átomo de carbono tem uma valência variável. Não, isso não é verdade. A valência do carbono é 4 e ponto, acabou-se. Não tem valência variável, tipo, talvez é 1, outra vez é 2, outra vez é 3. Não existe isso no carbono, a valência dele é 4. Os átomos de carbono podem unir-se formando cadeias. Pronto, ó. Se você tem, vamos pegar aqui, chamar de novo aqui o verde. Então, se você tem um elemento que pode fazer 4 ligações, certo? E essas ligações são estáveis, ele pode se ligar com ele mesmo. Então, é uma variedade imensa de possibilidades de ligação, certo? Ele pode se ligar formando cadeias, e essas possibilidades de ligação que ele pode fazer em todas as direções, em vários ângulos, que não dá para mostrar ângulo aqui nesse 2Dzinho, certo? Então a alternativa correta é essa. O carbono, ele possibilita que exista um número muito elevado de compostos, certo? Por causa dessas várias possibilidades que a gente tem. Então a alternativa correta é essa daqui. Mas como a gente passou pela correta antes de ir para essa última, vamos analisar a última, né? Os átomos de carbono formam ligações iônicas facilmente. Não. O carbono, ele tem uma tendência a formar ligação covalente maior. Mas isso não quer dizer que ele não faça a ligação iônica, mas a tendência de formar a ligação covalente, ela é uma tendência maior, certo? Então, olha, ele não tem uma tendência que assim você possa dizer que ele se liga facilmente por ligação iônica, certo? Os elementos do lado direito, que são esses aqui, eles gostam de puxar o elétron para o lado deles. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Esses elementos aqui, ó, gostam de puxar os elétrons para o lado deles. Então, eles não têm tendência de perder. Quem tem tendência de perder são os elementos do lado direitão aqui, com exceção do hidrogênio, mas que também perde o hidrogênio, certo? E ele tem uma tendência regular, tanto para perder como para ganhar, certo? Tanto que ele pode ligação covalente aqui com o carbono, mas já no caso, se ele se ligar com o cloro e você puser ele em água, o que vai acontecer é que o cloro vai puxar esse par eletrônico para o lado dele, formando cloreto, né? E o H virando um H ácido, né? Um próton apenas se solvatando com a água, formando o que a gente chama de ácido, certo? Então, esses aqui do lado direito, essa galera do lado direito, tem tendência a fazer ligação covalente, certo? Tira aqui o lapisinho, vamos voltar para cá. E aí, 8 minutos, vamos para a última questão, para um vídeo só. A alternativa correta é aquela lá. E o nosso carinha aqui, a última está errada. Só são 4 alternativas. Vamos lá para o próximo. Última questão é o vestibular da FUVEST, São Paulo. Vamos aqui para o preto. Os átomos na molécula de um hidrocarboneto, composto orgânico, são ligados entre si por... Bom, essa é fácil, né? Essa daqui eu devia ter resolvido na anterior, né? Acho que eu vou até grudar essas 3 questões de uma só, certo? Então veja só, os átomos na molécula de um hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? Um hidrocarboneto vai ser um composto que vai ser formado por carbono e por hidrogênio. Por isso que é hidro, certo? De carbono, e o carboneto, ou hidro de hidrogênio, e o carboneto de carbono, né? Então você vai ter aqui uma quantidade X de carbono
formando a cadeia, né? Um hidrocarboneto é um composto orgânico, portanto vai estar envolvido uma cadeia também, numa quantidade Y de hidrogênios, certo? Aí ele diz o seguinte, são ligados entre si por ligação iônica, ligação covalente, ligação por pontes de hidrogênio, ligação metálica, ligação de Van der Waals. Van der Waals também está envolvido na química orgânica, tá certo? Também tem ligação iônica na química orgânica, mas o que caracteriza um composto orgânico, principalmente, são as ligações covalentes, certo? Essa daqui é fácil, deveria ter sido uma das primeiras questões. Então, obrigado, gente. É isso.